Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre aquele morador que não desce na Assembleia, mas reclama e muito das decisões tomadas. Já falamos muito sobre esse assunto com dois síndicos especialistas. Você perdeu o primeiro bloco, você tem a obrigação de voltar lá e assistir, porque foi fantástico. Assiste e vem comigo para o segundo bloco. Vem com a gente. Estamos com dois síndicos de sucesso, um do Rio de Janeiro, um de São Paulo. Do Rio de Janeiro, Antônio Carlos De Luca, e de São Paulo, Vanessa Muniz. Antônio Carlos, eu terminei o primeiro bloco, a Vanessa terminou, ela falou, na verdade, no primeiro bloco, falando sobre o que ela faz para prevenir que isso aconteça, né? Ela tem algumas ações prévias, algumas ações contínuas, e eu queria saber se você também faz algo nesse sentido. Faço alguma coisa muito parecida também com a Vanessa, talvez não com a frequência que ela faça, de repente de 15 em 15 dias, até porque a maioria dos condomínios que a gente assume, a gente consegue manter um padrão um pouco de mais de uma vez por mês e tal. A gente faz informativos, né, falando sobre a realidade do condomínio, o que vem estar sendo feito, e a gente prepara as pessoas para as futuras reuniões que vão vir, né? Por que, Ricardo, que a gente faz isso? O que eu aprendi dentro dessa profissão é que o que o síndico, independente de ser orgânico ou profissional, ele tem de melhor é a qualidade da informação que ele passa. É o principal trunfo que ele tem. Transparência, para mim, é obrigação. Imparcialidade, para mim, é obrigação. Mas transparência e qualidade de informação andam juntos. Sim. Porque não adianta você levar uma planilha para uma assembleia que a pessoa não consegue identificar nada, mas estão todos os números nessa planilha. Sim. Isso não é transparência. Não, é por isso que eu falo sempre qualidade da informação, porque a informação as pessoas jogam. Às vezes tem informação que a pessoa joga que é informação errada, informação duvidosa, informação para confundir. A qualidade da informação é fundamental para você mostrar como é que é o dia a dia do condomínio, mostrar as coisas que vem fazendo, o acompanhamento de todo morador, não só do conselho, porque o conselho fica mais perto de você, mas de todos os moradores. E em algum momento você vai prestar conta sobre isso tudo, entendeu? O morador ele pode acompanhar o operacional, que normalmente na maioria dos condomínios essas pessoas eles não acompanham o operacional, às vezes eles não sabem nem o que cobrar ou o que falar. Não sei se já aconteceu com você alguma vez, a pessoa veio cobrar alguma coisa e falou assim, mas isso a gente fez já aqui ó, no informativo mês passado. A pessoa, eu nem vi e tal. Então o que acontece? É importante fazer isso porque em algum momento você vai prestar contas e aí você vai juntar a parte financeira com a parte operacional e você vai entregar o que se espera de um síndico profissional, por exemplo, da forma que eu trabalho, que é o resultado, né? Sendo representante daquela comunidade, ela sempre vai pensar na valorização do seu patrimônio, na segurança, na salubridade, na harmonia, no sossego. Você apresenta um resultado baseado nesses pilares, você entrega isso para eles. Na grande maioria dos locais, as pessoas ficam satisfeitas porque elas conseguem ver o que você está fazendo e acompanhar o resultado final no ciclo de 1 ano, 2 anos, dependendo da AGO de cada local. O Antônio Carlos falou sobre qualidade da informação. É isso que fazemos aqui. Transmitimos para vocês informação de qualidade. Então nos ajude a disseminar essa informação, comente o nosso canal, curta o nosso canal, compartilhe, porque você nos ajuda a levar informação de qualidade aos 4 cantos desse Brasil. Vanessa, eu adoro os seus cases. Por favor, traga para nós. Eu tenho um muito legal, que por sinal é bem recente. Fiz uma assembleia, primeiro fiz uma enquete para verificar com os moradores a viabilidade de ter comodidades, né, dentro da edificação. Hoje, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei no Rio, mas aqui em São Paulo, os condomínios maiores, principalmente, e até os menorzinhos, mas os maiores, eles trazem comodidades, como crepes, docerias, feiras orgânicas, mini mercados, oficina de bikes, enfim, N situações dentro dos prédios para trazer o quê? Benefícios, comodidades e muito mais harmonia, inclusive, com o condomínio, entre os próprios vizinhos, para tentar melhorar, inclusive, a comunicação, a forma de comunicação. E aí, o que eu fiz? Fiz uma enquete. Essa enquete, tipo assim, tinha mais moradores respondendo a enquete do que efetivamente a presença numa assembleia. Ou seja, mais de 50% dos moradores foram favoráveis e somente 4 pessoas, nem 4%, 4 pessoas foram contra, ou seja, um número muito, infinitamente insignificante perto de um condomínio de mais de 200 unidades privativas.
E aí falei, opa, maravilhoso, está funcionando, vamos então fazer com que isso seja aprovado em assembleia para ter muito mais força. Pois bem, a Assembleia aprovou. Aquelas pessoas, algumas dessas pessoas de 4, só 2 estavam na Assembleia, outras 2 nem apareceram, mas vieram reclamar depois, dizendo o seguinte, olha, não é assim que funciona, não pode ser dessa forma, mas isso aí não foi falado na Assembleia e já tinha sido tudo tratado em Assembleia. E aprovado. E aí, então, eles começaram a criar casos, mandando comunicações no app do condomínio, falando que a gestão não era transparente, mesmo depois de uma perda, né, ali, maciça de moradores querendo a comodidade, aprovado em assembleia, feito comunicação, pareceres jurídicos são muito importantes. Sim. Uma questão também de evitar qualquer tipo de conflito nas assembleias é trazer a legalidade por meio dos pareceres jurídicos para cada uma das matérias que serão apreciadas. E aí, nesse caso, ele começou a criar um caso enorme, falando assim, porque você não é transparente. Inclusive, as pessoas já nem estão mais gostando de você como síndica. Daí eu falei para ele, olha, desculpa, mas primeiro que assim, não sou eu que voto na Assembleia. Eu levo os assuntos que são de interesse coletivo para deliberação em Assembleia. Se foi aprovado, é porque foi a vontade da maioria. Se não tivesse sido uma vontade, não teria sido aprovado. Aí ele, não, você então tem que anular, cancelar a Assembleia. Eu falei, por gentileza, procure os meios legais para impugnar a Assembleia da qual o senhor não gostaria que tivesse o resultado obtido. E aí é óbvio, você acha que ele vai entrar com a ação? Existem condomínios meus, e até tive um recente que já era uma prática no condomínio, antes da minha gestão, que eles impugnavam todas as assembleias. E essa mesma pessoa perde em todas as esferas, mas não desiste de tenta impugnar, mas não desiste de tentar um dia obter um resultado satisfatório. Olha, uma coisa importante, nós estamos falando aqui com síndicos, eu me coloco nesse papel, o Antônio também, responsáveis e preparados. Mas pode acontecer de realmente ter um síndico que caiu de paraquedas, Sim. que não foi efetivamente certificado pela Gabor RH. Gostei da propaganda. Né? Pela Gabor RH, não é um síndico 5 estrelas, com Gostei da propaganda. Ô, diretor, contrata essa menina aqui. Não, ela já tem um programa na casa, tá não bom. Não tem a certificação, não tem a base, né, sólida de conhecimentos e pode sim fazer algumas bobagens dentro de uma assembleia. Neste caso, o condomínio tem sim que, através dos moradores, enfim, impugnar aquilo que está sendo tratado. Sim. Mas quando os assuntos já são previamente esclarecidos, trazidos, estudados, pareceres jurídicos, é levado para a assembleia e é aprovado, é deliberado algo que é legal, que não vai trazer transtornos ou problemas para o condomínio, não tem por que ser impugnado. Mas quando não é um profissional que faz qualquer coisa, tem profissional que faz isso, né? Vários síndicos fazem qualquer coisa, levam qualquer coisa para a assembleia. Às vezes bota o pensamento dele, que na verdade o pensamento dele não é o correto, não tem respaldo administrativo jurídico e ele erra às vezes por causa disso. Exatamente. Nestes casos, tem mesmo que impugnar. Mas quando foi feito um trabalho prévio, um estudo prévio, com síndicos gabaritados no mercado que fazem isso, inclusive em outros condomínios, não tem por que a massa condominial não confiar. E uma premissa básica de qualquer condomínio para com seu síndico é confie no trabalho dele. Às vezes não chegou o resultado e o morador, de forma precoce, quer resultados imediatos. Em 3 meses ninguém... Exatamente. É síndico, não é milagreiro. Exatamente. Você faz planos diferenciados. Você faz plano porque é mais emergencial, que eu chamo de curto, médio e longo prazo. Quando eu contar o meu case, eu vou falar que o meu case... Não, já conta seu case. E outra coisa, ela já deu... Na verdade, ela contou o case e já foi na outra resposta que eu tinha levantado, que era quando levar em consideração a reclamação, nem que seja de uma pessoa que não desça na assembleia e tal. Sim. Que é quando vai contrário a uma legalidade, né? Quando eu acho que esse é o ponto, né? Isso que pode ser quórum, pode ser algo contra a lei, pode ser algo nesse sentido. Aí, realmente, o condômino que não desceu na assembleia, ele tem direito, sim, de reclamar. Sim. Eu acho que esse é o ponto, Com certeza. E importante o síndico até entender, porque o síndico ele pode verificar alguma coisa dentro de decisões da Assembleia que ele está fazendo até uma ou outra anterior da entrada dele e considerar nula de pleno direito, entendeu? Sim. Baseado no conhecimento que ele tenha dentro das leis. Aconteceu um caso comigo há 2 semanas atrás, a gente fez uma Assembleia no condomínio que eu assumi há pouco tempo,
em Nova Iguaçu, não fica no Rio de Janeiro, fica na Baixada Fluminense. E depois de 3 meses de análise, a gente viu que esse condomínio estava com uma situação financeira bem devastada, complicadíssima, com obras importantes para fazer. E eu fiz um trabalho de levantamento importante e convoquei uma assembleia para conversar sobre isso. Eu lembro que quando eu estava na assembleia para me eleger, muitos moradores falaram assim, mas você vai entrar e com certeza vai abaixar o valor do condomínio e tal, não sei o quê. E eu falo assim, eu não sei se vocês estão cumprindo as obrigações que vocês têm que cumprir, eu não sei como é que está a situação financeira, eu prometo um trabalho responsável e transparente, isso eu prometo. Não prometo mágicas, mas prometo bastante informação para que vocês venham a conhecer o condomínio de vocês, isso é muito importante. Então, a gente fez uma assembleia e a gente levou as informações financeiras do passado, como é que estava a demanda do condomínio, quanto o condomínio estava gastando, quanto ele precisava arrecadar, iríamos fazer uma obra, da onde sairia esse dinheiro, porque não tinha antigamente essa transparência de dizer para onde que sairia determinado dinheiro para determinada coisa, e a gente mostrou. São 105 apartamentos, tinham 18, 19 pessoas nessa reunião, foi uma reunião virtual. Então, o que acontece? Baseado na qualidade da assembleia, a gente conseguiu aprovar um aumento de 20% da cota condominial, que não é fácil aprovar, Sim. mas, tipo assim, foi unânime. Mas era necessário. Era necessário. E o que acontece? E ainda explicamos que é o seguinte... Porque provavelmente você estava correndo riscos, né? Com certeza. Esse condomínio vinha num desbalanço financeiro incrível, e se ele continuasse, não teria mais salvação, a não ser daqui a pouco o pessoal vender as próprias unidades ou patrimônio para cobrir rombos, e a gente... Para você ter uma ideia, o plano futuro, um plano de longo prazo para esse condomínio seguindo o que a gente é de 6 anos, de 6 a 7 anos, para consertar estragos de uma gestão anterior ou de gestões anteriores que não foram boas. Então, a gente aprovou, foi tudo muito bem. Depois você até viu na internet os elogios que eu recebi lá, né, por causa da condução da Assembleia. Quando foi há 3 dias atrás, uma moradora mandou uma mensagem para mim no WhatsApp questionando o porquê que o condomínio iria aumentar, que era um absurdo e não sei o quê, e a pessoa não estava na Assembleia. Não, e nem leu a ata, né? E não leu a ata. E aí o que acontece? Eu expliquei para ela, aí eu tive que refazer uma mini Assembleia, eu com o WhatsApp dela, para explicar, né? E aí, tipo assim, a minha função é explicar, não é ver se ela gostou ou não gostou, porque cada um tem seu poder financeiro aquisitivo, pode reclamar, até mesmo entendendo, né? Eu já vi casos assim, mas fiz todo o trabalho de explicar diretamente, explicar o porquê, só não consegui botar os slides para ela poder ver. Mas falei que foi unânime, que as pessoas entenderam, que foi uma excelente assembleia e tal, não sei o quê, e mesmo assim a pessoa não gostou das explicações. É problema dela, né? Tipo assim, você faz o que você precisa fazer para salvar o condomínio. Lembra aquela questão do umbigo? Ela não estava pensando na questão do condomínio, do coletivo, como é que o coletivo vai se salvar. Ela está pensando o seguinte, esse aumento é muito para mim, meu umbigo está doendo. Nesse momento. Exatamente. Só que o coletivo, ele se faz pensando na coletividade. Os interesses coletivos se sobrepõem aos interesses individuais. Exatamente. E aí é a obrigação do síndico apresentar um bom trabalho e mostrar para ela que é o seguinte, entendo a senhora, sei que não é fácil, sei que é difícil, mas que é necessário. E dentro da necessidade, as pessoas que estavam presentes na Assembleia corroboraram no ritual que precisa ser feito. Então, perfeito, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e eu já volto para vocês, porque programa bom passa rápido. Ok. A advertência hoje vai para você que não desce na Assembleia, ou em uma Assembleia, ou nunca desceu em Assembleia, mas quando incomoda, quando a decisão é contrária à sua opinião, vai lá e acha um absurdo e quer reclamar. Você mora onde? Numa casa? Não. Você mora num condomínio. Em condomínio, as decisões são tomadas pela coletividade, pela maioria da coletividade. Às vezes até por mais da maioria, porque depende de quórums qualificados, como os 2/3, por exemplo. Mas independente do quórum ser qualificado ou não, o que foi aprovado legalmente em assembleia, independente de você estar presente ou não, deve ser cumprido. Não adianta reclamar, não adianta chorar, não adianta pensar só em você. Vamos pensar na coletividade e que a maioria pode ter opinião diversa à sua. Chore, aceite e siga em frente. Vanessa Muniz. Eu gosto do Gantman também. Pode usar. Muito obrigado. Você aqui é praticamente dona desse estúdio. O seu programa tá demais, aliás. Obrigada. Condomínio Informal, não perca. Que dia que passa mesmo? Às quintas-feiras ao meio-dia. Meio-dia, incrível. Você e os 3
demais síndicos que são queridos demais. E sempre que você vem aqui, sua participação é espetacular. Muito obrigado. Obrigada eu. Hoje foi incrível, adorei conhecê-lo, Antônio Carlos. Adorei saber que no Rio de Janeiro não é muito diferente aqui em São Paulo, só um pouquinho pior, né? Tem um ditado que a gente usa no direito, que eu vou usar agora, que é assim, no direito a gente fala assim, o direito não perdoa aquele que dorme. Nos condomínios é igual. Se o morador não pôde comparecer numa assembleia, ou se ele também não pôde fazer com que alguém, por meio de uma procuração, o representasse, ele não pode chorar depois. Tem um outro ditado que a gente fala assim, ius esperneandi, o direito de espernear. Não adianta o morador que não pôde participar da assembleia espernear depois. Como a gente bem colocou aqui, são interesses coletivos que estão lá sendo objeto de deliberação. Então, se o morador não pôde comparecer, ele não pôde se fazer representar por uma outra pessoa, ele não deve reclamar. Não adianta reclamar depois. Perfeito. Não é? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Muito obrigado. Eu agradeço. Antônio Carlos, muito obrigado, do Rio de Janeiro, direto aqui com nossos estúdios em São Paulo. Muito bom ter você com a gente, participação rica, conhecimento, e você faz a diferença lá no seu estado, onde infelizmente ainda a valorização do síndico profissional é muito inferior a muitas capitais e a muitos estados, mas juntos com pessoas como você, a gente vai mudar esse cenário. Eu agradeço mais uma vez o convite da Gabo, estar presente aqui junto com você, maravilhosa Vanessa, tipo assim, aprendi hoje aqui com ela, entendeu? A me posicionar. Batalho sim pela essa valorização do síndico profissional, pela qualidade, porque sou uma pessoa que constantemente busco estudar e conhecer do ambiente condominial para mostrar que existe solução, pessoas de valor, não valor financeiro, valor agregado para poder tomar conta dos condomínios, né? Importante algumas coisas que a Vanessa falou agora no final. No Rio de Janeiro tem uma decisão de um juiz que validou o voto de uma condômina na Assembleia por telefone. Ela votou por telefone e ele validou. Qual é o sinal que o judiciário está dando? Estamos querendo ouvir os condôminos. De qualquer forma, é importante que o condômino seja ouvido. Agora, para ele ser ouvido, ele tem que querer participar. Existem N situações, N formas virtuais, procuração. Você pode, hoje em dia, com a pandemia, mandar um e-mail para a administradora formalizando lá os seus desejos. Isso tem sido aceito. Então, minha dica, participe, porque o síndico, ele é o cérebro do condomínio, ele é o cabeça, mas quem decide as coisas no condomínio é a assembleia, a coletividade. Perfeito, muito obrigado. Programa excepcional. Não perca a semana que vem mais um programa especial para você que é gestor condominial, síndico, que está interessado em melhorar esse segmento. Até lá!